Olá, pessoal, tudo bem? Nós estudamos acerca dos gêneros literários e aprendemos que os gêneros literários são lírico, épico e dramático. Hoje nós estudaremos acerca do gênero dramático, certo? O gênero dramático, que como vocês já viram, é aquele tipo de texto que é produzido para ser encenado em palco por atores, certo? E que, pelo fato de ser produzido para ser encenado em palco, há a presença de marcações, certo? São dois tipos de textos, os gêneros dramáticos, certo? A tragédia e a comédia, ok? A tragédia é aquele tipo de texto que representa os homens superiores, nobres, certo? Como reis, rainhas, nobres, pessoas poderosas, que devido a um vício ou a um defeito caíram em tragédia, certo? A tragédia é aquele tipo de texto ensinado em palco que provoca no espectador a dor, enquanto que a comédia é aquele tipo de texto feito para provocar o riso. É aquele tipo de texto feito para ser encenado em palco e tem o intuito de provocar o riso. Então, temos aqui o conceito de tragédia. Tragédia, representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos. Os temas explorados pela tragédia são derivados das paixões humanas, do qual fazem parte personagens nobres e heróicas, sejam deuses ou semideuses. Então, a tragédia é sempre a representação de seres superiores, como deuses, reis, nobres, que devido a defeitos de caráter, terminam tendo final trágico, certo? Geralmente culmina na morte de alguém, certo? A função da tragédia é a produção da catarse. E o que seria a catarse? Catarse é um termo grego que significa purificação do espírito humano, ou seja, é um livramento das imperfeições. E por que a tragédia provoca a catarse? Veja, a catarse é a purificação da alma, certo? Quando assistimos a uma tragédia em que os personagens, devido a defeitos de caráter, como inveja, ciúme, avareza, terminam em um fim trágico, nós, ao assistirmos, terminamos liberando também nossos sentimentos. Por quê? Porque aprendemos, nos enriquecemos moralmente, além também de que quando a gente assiste a uma tragédia, a gente termina purificando nossa alma de sentimentos ruins, sentimentos impuros, porque choramos e liberamos a dor que existe dentro da gente, não é verdade? Então, isso é o que eu chamo de catarse. Seria essa liberação da dor ao assistirmos a uma peça trágica,
a uma tragédia. Um exemplo de tragédia é a obra Otelo, de William Shakespeare. Inclusive, existe um filme que reproduz a obra, certo? É Otelo, um príncipe mouro que se apaixona por uma princesa e termina se casando com ela contra gosto do pai, certo? No enredo, Otelo tem um amigo chamado Iago que tem muita inveja dele, certo? Iago, com o intuito de destruir Otelo, termina despertando em Otelo os piores sentimentos, com o objetivo de fazer Otelo se autodestruir. Então, ele busca atingir o que Otelo mais ama, certo? O que Otelo mais ama? A sua esposa, não é isso? Então, ele faz Otelo acreditar que era traído. E, levado pelo ciúme doentio, Otelo termina matando a sua esposa, que era inocente. E no final, levado pela dor, pelo arrependimento, termina se suicidando, abraçado à sua esposa. Então, observe aí que é uma tragédia, porque representa aí um homem poderoso, um príncipe, que tem tudo o que quer, tudo o que ama, tem uma esposa perfeita que o ama também, mas que, levado pelo defeito moral, que é o ciúme, termina em um fim trágico. Observe que o inimigo de Otelo termina destruindo-o, fazendo com que Otelo se autodestrua, certo? E temos aqui a comédia, que também é um texto, também é um gênero dramático. Como eu falei, a comédia tem a função de despertar o riso, certo? E ao fazer isso, a comédia representa os homens inferiores, os seres estereotipados, ridicularizando-o, provocando, assim, o riso, certo? Pessoal, por hoje é só. Eu estarei disponibilizando aqui no Google Sala de Aula e no grupo de WhatsApp uma atividade que deverá ser respondida no seu caderno. Você irá tirar foto e enviar para mim, certo? Preferencialmente pelo Google Sala de Aula. Assim que você responder a atividade, acesse também o vídeo de correção, tá bom? Fique com Deus.